Neste vídeo vamos apresentar para vocês uma cidade inspirada na Alemanha, mas que fica no Brasil. Ela é popularmente conhecida como Jardim da Serra Gaúcha. Tem lugar para comer morango direto do pé, mirante com uma vista espetacular dos vales e montanhas da Serra Gaúcha e até um restaurante com sequência de pratos holandeses. Ainda aproveitamos esse dia para visitar a maior queda d'água que já vimos e que entrou para a lista de um dos lugares mais lindos que já conhecemos. Vem com a gente conhecer Nova Petrópolis. E hoje começamos mais uma aventura aqui no canal. A gente está lá em Gramado, né, hospedado lá. Só que a gente saiu de lá e a gente queria fazer alguns passeios aqui pela região em volta. Infelizmente não deu para fazer todos por causa do clima, mas a gente está fazendo todos que foram possíveis, né? Então hoje a gente veio aqui em Farroupilha para conhecer o Parque de Salto Ventoso, que é um parque que tem uma cascata linda que está viralizando aí nas redes. E aqui tem várias atividades como tirolesa, quadriciclo, arvorismo. Como está um clima bem chuvosinho, a gente não vai fazer essas outras, mas a gente veio conhecer a cascata. Aqui no parque a entrada custa R$20 e ele é das 9 até as 16. Gente, eu sempre passo vergonha nos lugares que tem esses bonecos, assim, pra representar. Eu jurava, eu falei com maior convicção, vai ali, amor, pedi uma informação pra ele. Aí eu fui chegando mais perto e vi que era um boneco. Isso também acontece com vocês? E a gente vai andando aqui na trilha, aí já tem uma abertura, a gente já consegue ver a cascata. Gente, que linda, ela é forte, viu? Tem uma força. Ainda não fui em Foz do Iguaçu, né? Nas famosas cataratas de lá, mas será que lembra um pouquinho? É forte assim, intensidade? Um pouquinho, vai. Um pouquinho, deve lembrar não? Acho que essa aí é fraca, comparado com as de lá. Mas é muito lindo aqui, mas tá frio, gente, tá bem frio hoje. Então vem bem agasalhados. Eu tô aqui, ó, puxando já a blusa, vou fazer quase que uma luva. Mas é muito linda. E esse aqui é o famoso Salto Ventoso. Eu falei que estava viralizado, mas na verdade não. Aqui está bem vazio. E aqui é bem mais afastado de Gramado, né? A maioria das pessoas não deve fazer esse passeio. Mas vale muito a pena, é muito lindo. Dá medo, mas é lindo. E a gente sai de lá assim, ó. Totalmente encharcado. Não venham de roupa. Venham com capa, quer dizer, venham de roupa, mas venham com capa de chuva. Mesmo o guarda-chuva não vai adiantar, porque a água bate na pedra e sobe. Não é por cima. Então venham de capa. Não. Ou com um casaco impermeável, né? Não, mas você precisa se importar, né? Se não se importar de molhar. Se não se importar, se tiver calor, é normal mesmo. No parque, há uma opção de restaurante que serve buffet aquilo. Logo aqui na estrada, um pouquinho antes de chegar no parque, vindo de Farroupilha, você tem um mirante que a gente vê a cascata de frente. A gente estava lá embaixo, agora a gente está aqui em cima e consegue ver um mirante. Esse mirante é gratuito. O parque tem que pagar a entrada. E agora sim, ó, estamos saindo do parque já para o nosso próximo destino. E ó, vou dar umas dicas para vocês de quando eu pesquisei sobre esse passeio, eu não sabia ainda. Importante, como o Gabriel falou lá, a gente fica bem molhada, a gente tá encharcada aqui, gente. Olha meu cabelo, parece que eu saí do banho. Se vocês não quiserem trazer uma roupa impermeável ou não tiver, tragam outra muda de roupa também, porque tem banheiro, então vocês podem aproveitar para trocar lá.
E ainda bem que eu tinha um short aqui, já mudei o short pelo menos. Como tá frio, eu tô cheio de camadas aqui, tô com uma outra blusa. De repente eu tire também no próximo destino. E então é isso, realmente você se molha, então não subestimem a força da água lá da cachoeira, que molha bastante. Eu não sei se é porque nos últimos dias teve bastante chuva e aí ela tá com uma intensidade maior. Talvez em outro momento esteja um pouquinho mais fraca e não molhe tanto assim, mas hoje molha bastante. E outra dica também é que conforme você vai andando ali por aquela passarela, né, da cascata, para quem gosta de tirar foto ou filmar, assim como a gente, o celular ele fica praticamente molhado. Então cuidado aí com o celular também, para não molhar se não for um celular que é resistente à água. E aí o que você faz? Você dá uma afastada, né? Deixa a pessoa ali posicionada naqueles ângulos mais próximos da cascata. E você que estiver com o celular fotografando, você afasta. Porque senão, primeiro que a lente fica toda com gotinhas de água, você não vai conseguir ver nada. Eu vou até depois, se eu tiver algum take aqui que a gente fez, vocês vão ver, as fotos ficam assim. Parece que tá debaixo d'água, cheio de gotinha. E então é isso, você dá uma afastada e a pessoa fica ali próxima, que aí as fotos ficam legais. Agora sim, chegamos no nosso destino do dia, né? Estamos em Nova Petrópolis. Fazendo... Aqui é um passeio bem legal, principalmente para quem tá na região de Gramado, mas quer explorar algo a mais. Tá aí, ó, passeio perfeito para você fazer um bate-volta. Você passa o dia aqui nessa região. Vocês vão ver ao longo do vídeo que tem muita coisa legal para fazer aqui. Que fica de 20 minutos a meia hora lá do centrinho de Gramado. É bem pertinho mesmo, principalmente se você já estiver mais no final. E é um destino que vale muito a pena. Se você visitar os parques que a gente mostrou lá no vídeo de Gramado, como a Aquamotion e o Snowland, eles ficam um pouquinho antes do meio do caminho para cá. Eles ficam bem afastados do centro lá de Gramado. Então você vai passar por eles, vai continuar um pouquinho e já chega aqui. Passa por um pedágio, né? Tá custando R$7,10 ou R$7,40. E é bem tranquilo, a estrada é bem tranquila. Apesar de ter chovido nos outros dias, tava de boa, não tinha deslizamento, alagamento, nada disso. E para quem acompanhou o nosso vídeo de Gramado, vocês viram que choveu bastante nos dias que a gente estava lá e demos uma sorte. Hoje aqui em Nova Petrópolis está abrindo um solzinho. Quanto tempo que a gente não viu um sol e o dia tá bonito, tá parecendo que vai abrir ainda mais, tá bem legal. Então acho que vai dar pra gente conhecer bastante pontos turísticos aqui. E a nossa primeira parada aqui, ó, foi no Espaço Zandam, que ele é bem focado na culinária holandesa. A gente parou aqui para conhecer a temática um pouco dele, que tem uma arquitetura bem legal. E a gente ainda tá decidindo onde que a gente vai almoçar, onde a gente vai fazer a refeição do dia, mas a princípio é bem legal aqui o ambiente. Bem legal. Mesmo que você não pare aqui para almoçar, você pode entrar para fazer algumas fotos, para conhecer o espaço. Vale super a pena. Legal, ó, que eles dão uma comanda no papelzinho de passaporte. Agora chegamos aqui na Rua Coberta de Nova Petrópolis. Ela é um pouquinho diferente, lá de Gramado é um shopping, né? A daqui é mais como se fosse uma feirinha. Daí a gente vai passando e tem vários artesanatos mesmo pela rua. Tem doce, vamos no doce. Bem legal, tem um de doce ali, vamos lá conhecer. Parece que tem vários doces caseiros, olha. Olha! Doce de laranja. Doce de passas ao rum, cocada, ovo maltine, olha esse. Gente, tem vários doces super diferentes, tipo trufa, bombom, muita coisa aqui, brigadeiro de Kit Kat. Muita coisa diferente, que legal. E estamos aqui, ó, docinhos caseiros, vamos ver se é bom, né, amor? Gente, eu nunca vi tanta variedade de doce caseiro numa loja. Gostou? O meu é muito bom. O Gabriel pediu de choquito e eu peguei um de ovo maltine, deixa eu ver. Papel, não é papel não. Bom, bem doce, mas é gostoso. Ó, e logo aqui pertinho da pracinha, onde tem a feira coberta, a gente tem um labirinto, que é mais um ponto turístico aqui. E a missão é conseguir concluir. Então, bora lá. Ui! Uá!
Perdi a saída. Batemos no muro. Volta. E aqui tem banheiro na própria pracinha, embaixo, ao lado do labirinto. Pesquisar. E essa praça aqui onde fica o labirinto é a Praça das Flores. Ela é famosa porque na primavera ela fica toda colorida e ela fica completamente colorida. A gente não tá no primavera, então não dá pra ver assim, mas mesmo assim ela é muito linda. E já as primeiras impressões que a gente tá tendo aqui, né, amor? Quais são as que você acabou de falar? O que você achou? A gente tem que conhecer um pouco mais, mas tá parecendo uma Gramado, só que mais tranquila. Menos caótica, assim. E tem mais cara de cidade também, não tem tanta... Tem aquela arquitetura diferenciada, assim, lembrando um pouco a Europa, mas são alguns pontos mais específicos, não é pela rua toda, né? Como tipo, a Borges de Medeiros. Absolutamente tudo. Mas é bem legal, achei mais tranquila. E mas as calçadas são o mesmo estilo, a rua, é tudo, mas aqui o pessoal não para pra você passar na faixa não, toma cuidado. E um ponto legal que eu sinto, tem a mesma sensação de segurança de Gramado, né? Tipo, a gente tá andando aqui com o celular, gravando, então... Também uma região bem tranquila para quem quer passear. Acho que vai curtir demais. Ó, essa rua já tá lembrando um pouquinho mais a arquitetura tipo de Gramado ali, ó. Aquelas casas mais assim, europeias, ó. Muito charmosa também, linda, gente. E aqui também tem uma galeria muito famosa chamada Zangdor. Aí aqui tem várias lojas dentro dela. E é bem legal para quem gosta de tirar foto. Tem aqueles famosos guarda-chuvas assim no céu, e aí fica bem legal a arquitetura daqui também, pra você colocar no seu roteiro, parar aqui e vir conhecer, vale a pena. Várias lojas de roupa, presente, artesanato, cosmético. Tinha ouvido falar que aqui tinha uma loja, daqueles relógios de cuco, a gente acabou de achar, fica aqui no Zangdor. Olha que legal. Sabe? Aí, quando dá a hora, o passarinho sai. Não sei se tem algum aqui, vai fazer isso agora. Também tem várias lojas aqui pela rua, principalmente assim, agasalho, pra galera que quer fazer compra, tem muitos outlets aqui. Por ser um pouquinho mais afastado de Gramado, eu acho que dá pra você encontrar até algumas roupas de frio com um valor um pouco mais acessível. Tem feirinha também vendendo meia calça, cachecol, bem ali pertinho daquela feirinha coberta. Também tinham algumas opções de roupa que eles estavam vendendo. Então fica aí mais uma opção. E essa aqui atrás de mim é a Galeria do Imigrante. Ela é só um shopping, mas é um ponto bem tradicional de fotos aqui, por causa da arquitetura dela, né? E aqui as ruas são muito bonitas mesmo, gente. É aquela lembrança mesmo de arquitetura da Europa. A gente vai andando assim, surpreende, né, amor? Muito legal aqui, muito legal. Muito aconchegante, a gente tá curtindo muito conhecer aqui essa região. E agora eu gostei mais daqui do que de Gramado. Que isso, sério? Sério. Por quê? Não sei, menos caótico. Depois de andar pela cidade apreciando a calma do local, fomos conhecer o Parque Aldeia do Imigrante, que conta a história da colonização alemã na região. Nosso tempo tá curto, então a gente pagou aqui uma modalidade especial, que ele faz um breve tour no parque aqui com a gente, só que no carrinho elétrico. A gente conseguir conhecer o parque mais rápido e dá tempo de conhecer o restante das coisas do roteiro. Aqui também tem um pedalinho, mas a gente não liga muito pra pedalinho. Então a gente tá só conhecendo o parque mesmo. Bem legal, muito bonito aqui. Venho com mais tempo pra aproveitar e ficar mais tempo. Vem com tempo, né? Passar o dia, né? E aqui é a Vila Histórica, que é uma parte do parque que conta a história da imigração alemã para Nova Petrópolis. O Gui estava explicando pra gente que todas as construções aqui foram reproduzidas exatamente igual à construção da vila original lá no interior de Nova Petrópolis. Claro, não são as mesmas casas, mas fizeram uma reprodução mais ou menos fiel aí para contar como foi. É bem legal, né? Bem uma vilinha, tipo, europeia mesmo, quando a gente compara, né? Tem a capelinha ali, um café ali, tem as casas em volta, aí ali tem o centro ali que é a cooperativa da vila, bem legal.
Aqui no parque você pode se caracterizar, fazer uma foto à moda antiga ali. Pago a parte também. Tradicionalmente, né? Ao lado de toda a igreja tem um cemitério. Dos primeiros pastores. E aqui também tem a cafeteria, né? Que seria o armazém da vila. Bora lá Porque tem conhecer. alguns doces tradicionais, né? Bora ver Vamos se tem alguma coisita gostosa pra gente levar. Olha, umas coisas diferentes. Olha, vários tipos de cuca. Correto, virar. Que legal. Eu achava que cuca era só de banana, mas tem cuca de vários sabores. Olha. Abacaxi, uva e coco. A fatia. Daí A tem cuca? a cueca virada, tem o whey. Eu achava que cuca era só de banana. Não, tem vários sabores. O que é cuca, então? Cuca é uma massa, tipo pãozinho com uma farofa e açúcar em cima. Olha, daí tem vários bolos aqui, tem salgados também. Vários biscoitinhos. Olha que legal, que gracinhas. Esses aqui. Muito legal. Pra quem quer levar de lembrança, esse aqui tá recheado com doce de leite. Vários tipos diferentes, ó. Esse aqui é infantil. Que legal. Criança adora. E aqui também tem um espacinho. Meio aconchegante. Parece casinha de vó. Aqui. Muito legal. Com essa vista, gente, sério. Tu se teletransporta num lugar desse. Parece que você tá num lugar... Olha, que legal. Olha, aqui é tão tradicional cuca que eles vendem até torrada, como se fosse uma torradinha mesmo. Olha isso. Gente, achei muito diferente. Eu jurava que cuca era só um bolinho de banana, mas não. Olha, tem muitos sabores. Esse aqui é de... acho que é requeijão. Tiramisu de uva. Esse aqui é de chocolate. Maçã, banana, amora, goiaba, doce de leite, laranja e até de doce de leite com amendoim. Nossa. E decidimos escolher, ó, cuca de uva pra provar. Gente, é boa, viu? É bem molhadinha, a geleia de uva que eles colocam, parece, assim, mas bem pedaçuda. E uma massinha gostosa. Muito bom. Tu provou a do até hoje, mano. Uhum. Qual tá mais gostosa? Não sei. As duas são É boas. diferente? Eu não provei do hotel, vou provar. Prova. É gostoso, né? Muito bom, né? Diferente. Uhum. E não é muito doce, eu não achei muito doce. Não, Até doce porque não. a geleia, ela é azedinha, então fica bem equilibrado. Até engasguei. Fica equilibrado, fica bem gostoso. Boa. Vale a pena provar. Agora eu já quero provar dos outros sabores. Tu viu que tinha de tiramisu, de... Nossa, muito sabor diferente. Boa. Vamos lá, conhecer o museu, né? Museu Histórico Municipal. Ratinho de corda, colado de brinquedo. Ah, que legal, logo ali tem as roupas que parece que eles usavam, né, na época. Até no restaurante Zandan, os garçons, né, as garçonetes estavam com umas roupas assim, típicas. Olha, que legal. Mas Zandan é o quê? É, holandês, E aqui é o quê? alemão. Não parece, é porque eu confundo, eu falo Parece, pro eu confundi aqui. Mas olha, que legal, mesmo. diferente. Um batedor de manteiga, você já tinha visto isso? Já tinha visto isso? Não. Alguma comida que é típica? Aqui é tipo alemão, né? É? Culinária bem forte alemã. Pode filmar? Pode? Ah, sim. É que a gente tem um canal, a gente dá dicas de viagem. Ah, que massa. Aqui tem pierogi? Oi? Pierogi? Tem por aqui? Que isso? É futebol? Não, é um tipo um salgado. É uma massa, né? É, mas agora eu acho que não é ucraniano, né? Confundi com É. Você mora aqui? Mora, né? E como é que é aqui? Aqui é mais tranquilo que Gramado? Ou É é... uma paz aí, é tranquilo demais. A gente achou Gramado bem movimentado. Aqui é tranquilo. Mas aqui também tem muita hospedagem, essas... Ah, bastante. Preço mais acessível, né? Nem comparado com Gramado. Mas é bom de morar aqui, é uma cidade bem calma, bem tranquila. Só à noite que é fraco. É, não abre muito o comércio? Não. É até restaurante até 2h30. 2h30 que é da tarde? Restaurante, Caramba. pra almoçar. Entendi. Vai encontrar um ou outro lugar que tem à la carte. Né? Mas aqueles andando tava aberto.
Os andando lá, essa É. é tipo holandês, né? Ah, sim, sim. Lá eles vão das 9 até É verdade, nós queríamos em um que era bem típico aqui, que era Colina Verde, mas já tá o fechado. Colina Verde é muito. Pois é, mas não deu tempo. É porque nós fomos ainda em Farroupilha, fomos lá naquela... no Salto Aham. Ventoso. Os Salto Ventoso lá? É. Sim. E vocês vão voltar pra Gramado hoje? Vamos. Nem tá. Tá vendo? Dá pra gente morar aqui já. E como é que é o clima aqui? Costuma chover muito como Gramado ou é mais tranquilo? Depende da época, né? Essa época é uma época chuvosa. E frio, né? Muito frio. Qual é a melhor época que você acha pra vir pra cá turistar? Em novembro, ali a partir de novembro. Verão, né? Aí, já é verão, né? Já é um pouquinho calor, aí é bem bom. E aí tem o Natal Luz em Gramado, né? Que É. sim, muita gente. E é bem pertinho também de Gramado, dá pra dar um pulo ali aqui. Barbada, Legal, obrigada. spoiler. A gente não podia deixar de conhecer, mesmo o tempo estando curto. Por isso que a gente comprou o passeio de carrinho ali embaixo. Vale muito a pena. Venham com o tempo pra conhecer o parque. É muito legal. Tem um café com coisas tradicionais pra você comer. É muito lindo aqui. Se você vier na primavera, isso aqui deve estar uma loucura. E agora estamos apertando o passo aqui, que a gente quer muito conhecer alguns mirantes que eles têm aqui, pela região. Um mirante bem famoso é o Mirante da Torre e outro é o de... É o que? O Ninho das Águias? É. Então a gente tá apertando o passo pra ver se vai dar tempo da gente ir lá conhecer. Mas é uma indicação, de repente, pra quando vocês estiverem chegando, antes de chegar aqui, você já parar no da Torre. E o Ninho das Águias é muito legal pra você assistir o pôr do sol. Pelo menos assim a gente viu algumas imagens e tem uma vista bem legal. Então a gente vai ver se vai dar tempo de assistir o pôr do sol lá, porque a gente ainda tem outro passeio antes do mirante. Vamos ver se vai dar tempo. Vamos. Uhum. Enquanto a gente fazia também o passeio no parque, é muito legal que a gente acaba conhecendo o pessoal local, né? A gente conversou um pouquinho com um dos funcionários que foi fazendo um tour com a gente. Muito simpático, ele bem atencioso. Foi contando um pouco do parque e também um pouco aqui da região. E é um ponto que eu achei bem legal aqui do sul. As pessoas são muito acolhedoras e receptivas, né, amor? Em Gramado e até agora Farroupilha. Aqui em Nova Petrópolis, sim. Sim, parece que o pessoal é muito preparado mesmo pro turismo e são muito receptivos mesmo, muito preocupados. Sempre perguntando se, tá tudo bem, tá tudo certo, se precisa de alguma coisa. O básico que muito lugar acaba não tendo. Então, eu sinto muito esse cuidado. Fora a simpatia mesmo, eles são muito simpáticos conversando. Eu tinha uma impressão de que o pessoal do sul era um pouquinho mais frio, talvez. Eu também acho, mas talvez seja dos outros estados do sul, né? Não daqui. Que também não é um problema, né? É uma característica de cada um, mas achei legal. E esses lugares é tão legais, ó, que a gente se sente num filme. Olha aqui, ó. Até a farmácia aqui tem esse estilo colonial, gente. É muito bonitinho. Tô andando pela cidade, tu quer tirar foto em cada canto. E chegamos no Mirante da Torre. Achei que não ia dar tempo, mas deu. Não ia dar tempo de chegar antes de escurecer. E aqui, logo que a gente chega, tem um restaurante, umas lojinhas, assim, que vende tricô. Fiquei até meio perdida se a gente tava no lugar certo. Mas tava. Você meio que passa pelo restaurante, aí desce uma escadinha e logo ali a gente já vê, ó, o mirante. Tem tipo que Qual o nome daquilo? É um deck, mas aquele símbolo ali é de... A Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos. Aí é ali que é o mirante, bem legal. Hoje tá um pouquinho movimentadinho, que é final de semana, mas acredito que durante a semana, né, como todo ponto turístico, é um pouco mais tranquilo. Então, vamos lá de pertinho conhecer, ver um pouco da vista, que daqui já tá linda. Lá de perto, então, com certeza vai ser ainda mais. E a nossa última parada foi aqui, ó, na Casa do Morango. Aqui a gente pode visitar a colheita do morango, gente. Aqui, ó, morango fresquinho, sem aqueles conservantes aí. Como é que funciona aqui? A gente pode colher eles aqui e aí, olha, eles enchem essa cestinha aqui. A gente enche nessa cestinha e o que foi equivalente a caber dentro desse potinho aqui de plástico,
Na data de hoje tá valendo R$30, mas ela explicou pra gente que varia, né, de acordo com a época do morango. Então pode ser menos ou pode ser mais. Hoje essa caixinha tá valendo R$30 e hoje não tem muitos morangos também por causa da chuva. Então ela já tem essa caixinha pronta. Mas a gente pode ir aqui também se aventurar e ver se a gente encontra algum morango. Aí eles dão essa cestinha pra gente, tesoura, e a gente mesmo colhe o nosso morango fresquinho. Gente, muito bom. Aqui, ó. Vermelhinho, esse aqui tá no ponto, sério. Perfeito, perfeito demais. Docinho, não tem aquele super azedo, sabe? Dos que a gente compra no mercado. Muito bom. Tô só babando aqui, vendo ela comer morango. Prova. Muito bom. Legal que aqui eles também vendem algumas sobremesas, alguns doces, gelé de morango também. Então... A Casa do Morango fica um pouco mais afastada do centrinho de Nova Petrópolis, mais pro lado de Gramado. Então, depois de visitá-la, voltamos para o centrinho. No caminho até lá, demos uma rápida paradinha no Moinho e Serraria Hillebrand, uma propriedade histórica da região, onde se fazia farinha de milho, trigo, centeio, além de descascarem arroz, pães e cevada. Lá também era feito óleo de amendoim e de semente de abóbora, que era utilizado nas lamparinas para iluminação na época. Hoje o local funciona como um restaurante. Depois de conhecer toda Nova Petrópolis, né? Tudo que foi possível conhecer nessa tarde, voltamos aqui no Zaandam para comer a tradicional experiência holandesa, que é uma sequência de pratos aqui que eles servem, que dizem ser feitos à moda holandesa. E olha que legal, o cardápio é de madeira, é revestido com essa madeira aqui em formato de casinha, e ele vem aqui dentro para você folhear. Achei muito engraçado. Tá tocando uma música, a gente tá fazendo chuto pra não aparecer, né, pra não tirar nossa monetização, mas tá tocando uma música que é brasileira, só que estão cantando em holandês. Qual que é a música, amor? Chora, me liga. Aquela chora, me liga. Tá muito engraçada. Na versão holandesa. Mas aqui é muito temáticozinho, assim. O ambiente todo, muito legal. Agora eu tô curiosa pra saber se a comida é boa, minha gente. Se for boa, vocês vão ver, porque aqui pode repetir. Então, se a gente estiver repetindo, é porque a comida é boa. Essa sequência, o mais legal é esse, que a gente pode comer quantas vezes quiser ainda. E tem filé mignon, né, amor? Filé mignon com queijo holandês. Umas coisas diferentes, vamos ver. A gente ia quase que ir embora, né, voltar pra Gramado, mas a gente não, pra experiência ficar mais completa. A gente tem que comer alguma coisa aqui típico. Então, estamos aqui, vamos almojantar. Eles fazem essa apresentação super diferenciada, né? De jogar o fogo ali no filé mignon. Inclusive, quase queimei meu dedo aqui, pegando o molhinho. Mas vamos ver se é gostoso. Tá bonito, vamos ver se é gostoso. Não, e o cheiro que tá, gente, sério. Vai, é bem servido. Tá, e aqui vem os acompanhamentos também, ó. Vem batata, um purê aqui de... Acho que é purê de batata com bacon. Purê de batata. Aí vem arroz e farofa. Até que parece bem caprichado. Agora vamos ver o mais importante, se tá bom. Prova aí, amor. Prova e diga sua opinião super sincera do que tu achou. Eles dizem que é um queijo holandês, aí ele flamba, depois joga um negócio lá que faz um fogaréu danado, que a gente acha que vai se queimar, mas dá tudo certo no final. Muito bom? Provadíssimo? O queijo não é forte, não? Eu achei que esse é um queijo tipo de fundir? Não, menos. Ah, tá. Menos. Muito gostoso. Provadíssimo. Apesar do prato ser muito gostoso, devido à quantidade de queijos, ele também fica bem enjoativo. Gostamos da torta holandesa com sorvete, mas achamos bem doce. Além do restaurante, o Zaandam também tem uma lojinha com diversos chocolates holandeses e alguns doces feitos na casa, mas vamos ficar devendo nossa opinião sobre esses, porque acabamos não levando dessa vez. E assim nos despedimos dessa linda cidade da Serra Gaúcha. Continue acompanhando o canal, que em breve tem mais viagens e até a próxima.